Bem, olha, realmente, Adélia, quando você disse há pouco que muitas outras emoções nos aguardavam, que fala, mas admirava tanto depois de conhecer um pouquinho mais ainda da sua maravilhosa história. Muita gratidão por compartilhar conosco. E tenho aqui a honra de estar apresentando uma outra jovem brilhante, Roberta Thomas. É uma nômade, exploradora, aventureira. É fascinada pela diversidade humana, cultural e da natureza. Ela já rodou os 5 continentes, morou em todos eles, numa grande diversidade de países. Seu grande dom é a empatia, interesse genuíno e capacidade de enxergar as desigualdades sociais, os sofrimentos humanos diante da guerra, da injustiça, da violência e dos desastres. Grande entusiasta da mudança, da inovação, do ganho de consciência social, ambiental e humana. Ela ama ver os paradigmas se quebrando, o retorno humano à natureza, a história se refazendo, como, por exemplo, ver mulheres fazendo o que antes eram impedidas de fazer. Ver o ser humano se realizando no seu potencial para o bem. Seu jeito de ser condiz com seu título de mestre em estudos sobre a paz, políticas públicas e sociais, pela Universidade International Christian do Japão, onde ela foi bolsista Rotary pela Paz de 2014 a 2016. E ela é mãe da Jolie, uma menina muito esperta, de 4 anos, e esposa do Rafael, que acompanha esse pique, viu? No meio da pandemia, eles fizeram as malas e vieram morar no Paraíso, uma praia chamada Pipa, no Rio Grande do Norte. E é de lá que nos fala esta grande mulher. É com você, querida. Obrigada, Roberta. Obrigada, Adélia. Nossa, estou muito emocionada com todas as falas. É realmente uma honra estar perto de mulheres tão incríveis, essas mulheres pioneiras, né? E fiquei feliz que esse workshop realmente feito para mulheres e que tem homens aqui interessados em participar. Então, muito legal. E falar sobre o programa Bolsa Rotary Propaz é sempre uma honra, é um prazer para mim. Eu sou uma alumna que tem muito orgulho desse programa, é um programa muito especial. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência, e aí eu falo dos impactos dessa bolsa. E sempre que eu vou falar de mim, eu gosto de falar que isso veio da minha mãe, né? Que eu gosto de falar dela porque ela é uma mulher de muita visão, e eu acho que eu herdei um pouquinho disso, mas a visão, uma das grandes visões que ela tem é a de investir em educação. Ela acredita que educação é o caminho para as pessoas avançarem na vida, das pessoas se desenvolverem. E eu complemento isso dizendo que a educação não só muda os indivíduos, mas também tem o poder de mudar a história da humanidade. Então, minha mãe acredita que investir em educação é melhor do que investir em imóveis, por exemplo. Então, na minha casa, a gente aprendeu a priorizar a educação desde cedo. Então, ao invés de ter o carro do ano, eu pude estudar em boas escolas. Então, a gente nunca teve carro importado ou coisas de luxo, mas eu pude estudar inglês, espanhol, francês em vários países desde pequena. Então, minha mãe dava um jeito de pagar as viagens culturais da escola e intercâmbios, né? Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbios desde muito nova. Então, desde quando eu viajar para o exterior era uma coisa de luxo, eu já tinha um passaporte cheio de carimbos, né? Eu já era essa nômade. E não porque a gente tinha, não porque nós éramos ricos, nós não éramos, na verdade, né? Mas porque minha mãe decidiu, ela tinha essa visão e ela resolveu que lá em casa as filhas dela iam estudar o máximo possível e que a gente aproveitaria todas essas oportunidades de estudar e de entender o mundo, de aprender como as coisas funcionam, de se conectar com as pessoas de outras partes do mundo, outros contextos, outras culturas, de ver e viver as diferenças, de aprender a respeitar, apreciar outras culturas.
Então, foi assim que eu morei em vários países, em todos os continentes. Eu fui trabalhando, estudando, voluntariando. Então, eu morei na Suíça, na Alemanha, na França, na Nova Zelândia, na Austrália, na Colômbia, na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Paraguai, no Quênia, Indonésia, muitos lugares. E, graças à generosidade e visão do Rotary, eu morei por 2 anos lá no Japão. Foi assim, viajando, estudando, que os meus olhos, o meu coração se despertaram para as desigualdades do mundo, para a pobreza, para a guerra, para a desigualdade, a injustiça. E na época que eu estava na universidade ainda, bem novinha, eu decidi que eu queria conhecer a África. Eu já contei essa história em outras palestras aqui no Rotary. E aí eu fui voluntariar em uma das maiores favelas do mundo, assim. Ela fica nos arredores de Nairobi, lá no Quênia. E a minha missão nesse voluntariado era ensinar empreendedorismo, microcrédito, para que as pessoas da favela conseguissem desenvolver pequenos negócios para gerarem renda, né? Saírem da miséria absoluta. Mas, claro que eu morava... Esse lugar era assim, inacreditavelmente desumano, sabe? E a gente fazia visitas a pessoas doentes que precisavam de mais ajuda. E aí eu entrava naquelas casinhas, aqueles barracos, tapumes, coisas assim, que não dá para chamar de casas, né? Eu visitava pessoas com AIDS, já em estado avançado, eu visitava escolinhas, creches improvisadas de tapume, terra. Era um calor, uma poeira, um cheiro incomparável, assim. E aí eu me lembro de ter a sensação de que lá era um grande lixão do mundo, sabe? Imagina que os países jogassem lixo num lugar só, num aterro sanitário, pronto. Essa favela era isso, era essa sensação. E aí foi lá que eu estava tentando, eu lá no auge da minha juventude universitária, eu estava tentando fazer alguma coisa pela humanidade, né? E aí um dia o coordenador da ONG que eu trabalhava lá no Quênia me chamou e falou que a gente precisava visitar uma criança na favela nessa noite, nesse dia, porque ela estava muito doente e tal. E aí eu e meus colegas, eram pessoas de vários países, um japonês, um polonês, estava todo mundo muito focado no projeto de empreendedorismo. E aí, não, a gente não pode ir hoje visitar, vamos amanhã, porque a gente tem muitas coisas para fazer. Bom, amanhã era tarde demais. Aquela criança morreu naquela noite. E eu sei que eu não podia ter feito muita coisa por ela. Eu sei que eu não tinha como salvar aquela criança. Mas aquilo foi completamente impactante para mim. Porque a minha ficha caiu. Eu passei 2 meses lá. E quando eu voltei para o Brasil, me ficava uma frase muito forte na minha cabeça. Que era, como que eu posso viver sem fazer nada por todas aquelas pessoas? Como que eu posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, enquanto aquelas pessoas passam fome, violência, morrem de doenças bobas, preveníveis, né? Como que eu posso não assumir a minha responsabilidade por esse mundo que a gente vive? A gente vive num mundo muito abundante, né? A natureza dá recursos abundantes para que nós sejamos todos ricos, cheios de saúde, de paz, de prosperidade. E por que a gente vive na lógica de escassez? Por que parte dos homens desse mundo entendem que a riqueza, a natureza, deve ser guardada em um cofre para satisfazer a ganância de uns e gerar escassez para outros, né? Como que tamanha abundância de recursos no mundo gera tamanha escassez? Por que eu pensava assim, por que eu podia estudar em escolas bonitas, eu tinha sempre excelentes professores, e outras crianças aí pelo mundo que tinham sonhos como elas nem puderam aprender a ler, né? Eu tinha direito a tomar vacinas, e as outras crianças morriam de doenças que poderiam ser prevenidas, sabe? E aí foi ali, quando eu voltei da África, que eu decidi que a minha profissão não ia ser a de produzir milhões de dólares para grandes empresas, mas sim o contrário. Fazer os milhões de dólares se transformarem em alimento, em saúde, em paz, em dignidade para todo mundo que habita nesse nosso planeta.
E aí eu voltei do Quênia e ainda em choque, assim, eu comecei a procurar como que eu poderia ter uma carreira que fosse relevante para mudar essa situação do mundo. E aí eu não tinha nenhuma vocação para ser freira, eu adoro as freiras, mas como que se eu não tinha essa vocação, como que eu poderia fazer trabalho social? Como que eu podia dedicar toda a minha energia profissional, meu conhecimento, minhas experiências, para ajudar o mundo a mudar essa situação, né? E aí, no dia que eu saí da universidade, eu já fui direto para o meu primeiro emprego, que foi na ONU, na Suíça. E, assim, eu já tinha educação, habilidades em línguas, experiência suficiente para entrar numa organização tão importante, né? E foi lá que eu comecei a minha carreira. E aí, depois disso, eu trabalhei alguns anos na maior organização, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, que é a Cruz Vermelha Internacional. E agora, nos últimos anos, né, eu fiz o meu mestrado em estudos sobre a paz, políticas públicas e sociais, como bolsista Rotary pela Paz, lá no Japão, lá em Tóquio. E essa experiência do mestrado, ser bolsista do Rotary, é extremamente especial, assim, ser bolsista do Rotary nesse programa é uma coisa muito, muito especial. E essa experiência me deu 4 grandes resultados. Me deu muitos resultados, muitas coisas importantes, mas eu vou falar de 4 coisas, 4 resultados que eu acredito que foram muito relevantes do mestrado para mim. O primeiro foi o diploma, né? Um diploma que é muito reconhecido no mundo, e com esse diploma veio muito conhecimento em paz, conflitos, justiça social, desenvolvimento, economia, política, e eu sou muito agradecida ao Rotary por ter me dado a oportunidade de ter esse diploma, né? E aí, a segunda coisa que o mestrado me trouxe foi uma capacidade muito forte de pensamento crítico, né? Esse é o grande papel da educação, gerar capacidade de pensamento crítico. Infelizmente, a maioria das universidades, escolas não ensinam matérias ao invés de ensinar a gente a pensar, né? A questionar o mundo que a gente vive. Mas essa capacidade de questionar é muito importante para quem quer mudar o mundo, para quem quer ter impacto. E aí a terceira coisa é que esses estudos finalmente me deram explicações, números, teorias, visões sobre como toda a pobreza, a violência, a guerra, a injustiça, as desigualdades são, na verdade, construídas pelo próprio ser humano. Não é por acaso. Não é por acaso que mulheres são violentadas, mortas, impedidas de viver sua liberdade, de realizar seu potencial. Não é por acaso que crianças são bombardeadas, refugiadas, negadas de seus direitos humanos e por aí vai. Não é por acaso, isso é construído, né? E com isso vem o entendimento de que a paz também pode ser construída. E a última coisa que eu ganhei, o meu 4º grande aprendizado, foi uma grande consciência do meu privilégio social, né? E aí, com isso, uma visão ainda maior para a minha missão profissional. A de mostrar para as pessoas que, assim como eu, as pessoas que têm o privilégio da educação, do dinheiro, da liberdade, que elas também têm responsabilidade direta pela essa situação atual no mundo, que a gente pode fazer algo, que a gente deve fazer algo. Né? Eu quero mostrar para essas pessoas que têm privilégios, quantas oportunidades tem da gente mudar o rumo da humanidade, sabe? Então, toda vez que eu falo aqui no Rotary, é uma grande honra para mim. Ainda mais agora, para mulheres rotarianas, que são poderosas, que são verdadeiramente privilegiadas, né? Que compartilham dessa visão que eu tenho de construir um mundo de paz, de prosperidade, de segurança. Por ser alumnos da Bolsa Rotary pela Paz, de vez em quando me convidam para dar palestra e reuniões e conferência do Rotary. E eu sempre aceito, que eu sinto muita honra e muito orgulho de ser bolsista do Rotary. Mas muitas vezes eu fico chocada com a ausência de mulheres. Antes eu ficava muito, assim, no começo, quando eu ganhei a bolsa, eu ia nas reuniões e eu falei, cadê as mulheres? Várias vezes eu fui em reuniões que só tinha homens. Eu fiz uma palestra no Rotary Club de Hiroshima, lá no Japão,
uma sala lotada de gente, um hotel chiquérrimo, uma coisa muito linda, e só tinha eu de mulher e a tradutora que foi convidada para me traduzir. Então, e aqui no Brasil também, já fui em reuniões que só tinham homens. Então, eu quero dizer que vocês que estão aqui hoje, as mulheres nessa sala, que estão aqui nesse workshop hoje, vocês estão mudando a história dessa organização e a história da humanidade através de simplesmente serem vocês. Porque por simplesmente vocês estarem aqui, por conquistarem posições de liderança, como a gente viu aqui, num ambiente que já foi tão dominado pelo masculino, né? Essa é uma grande mudança, é uma grande conquista, e muitas coisas boas, maravilhosas para essa organização e para o mundo vêm disso, dessa coragem de vocês, dessa atuação de vocês. Esse é um trabalho de paz e eu agradeço vocês por isso. Cada uma de vocês, a Silvia, a Emma, a Adélia, a Roberta, todas vocês, todas governadoras, e todas as que são simplesmente associadas ainda sem posições de liderança, mas vocês estão mudando a história do mundo. Então, obrigado por me deixar fazer parte um pouquinho dessa história hoje. E eu estou à disposição de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, por favor, tenho muito prazer em falar com vocês. Um abraço. E é isso aí, Roberta. Eu sabia que vinha coisa muito boa. Já ouvi algumas palestras suas. E você vai estar me dando uma deixa aí de mostrar alguns números, não é? Tanto homem, mas depois a gente fala nisso. Eu antes quero te conceder um diploma, fazer chegar até você, um diploma que diz que nós temos a honra de outorgar o presente diploma a Roberta Tomás pela apresentação nesse seminário, indicada por ser destaque entre os bolsistas brasileiros no programa Bolsa Propaz da Fundação Rotária. Roberta, muito obrigada mesmo por você ser quem é, por você ter entendido a função e o objetivo de uma Bolsa Propaz. Muito obrigada. Nós ainda vamos contar contigo muitas vezes, porque eu te entendo como na nova geração do Rotary. Obrigada. Obrigada.